Eu acho que também uma coisa que a gente precisa lembrar é que, principalmente quando a gente fala da comunidade trans travesti, a gente tá falando sobre direitos literalmente muito básicos, assim. A gente fala sobre poder usar o banheiro que a gente quer. A gente fala sobre quando a gente for presa. É isso. Sabe? E eu, como uma figura feminina, como uma travesti, vou pra uma prisão masculina. E o que vai acontecer comigo lá dentro? Como esse corpo vive lá? E a gente tira essa humanidade nos é tirada desde a época da escola, de quando a gente não pode usar o banheiro. E aí a gente não tem o que fazer. Eu tava comentando que no meu Instagram eu recebo muitas pessoas novinhas que falam: Oi, Fê, o que eu faço? Porque a diretora não quer deixar que eu use o banheiro da minha escola. E às vezes a gente pega contato de mãe e faz o trabalho de conversar com a mãe para ela ir atrás da lei que mostra que a gente pode usar o banheiro e etc. E aí eu queria também entender, Érica, isso do que a gente pode desdobrar para que cada vez mais se torne efetiva essa lei, por exemplo. Porque a gente tem algo que protege a gente de usar o banheiro que a gente quer, mas cada vez mais a gente vê denúncias de shoppings que tiram travestis e homens trans à força de banheiro. Principalmente travestis, né? Porque a gente tem essa falácia que as pessoas criam de que a gente é muito diferente, de que a gente é perigosa estando nesses ambientes. E eu queria entender também se a gente consegue fortificar essa lei para que ela haja, porque a gente tem muitas leis. Funcione na prática, né? A gente né? tem muitas leis que na teoria protegem muitas coisas, mas que na prática, quando se trata principalmente de nós, não sai como isso. Então, não sei, eu estava até falando qual a possibilidade de de um valor para uma escola que não cumpre isso, sabe? Isso é uma possibilidade da gente começar a tornar essa lei mais prática para pessoas como nós? É porque, assim, a gente não tem no Brasil uma legislação específica sobre a utilização de banheiros para a comunidade trans travestis, porque no Brasil nós não temos legislações específicas para nada relacionado à questão LGBTQIA+. O que há? Há decretos, às vezes, ou legislações municipais ou estaduais. E aí as cidades, cada cidade, mas que não abarca a realidade que a gente tem no país, que é o Brasil precisa de uma legislação que proteja as pessoas trans travestis. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós temos, o pouco que temos é espalhado a nível estadual ou municipal e muitas vezes não são legislações, são decretos. E decretos são mutáveis de acordo com o administrador que está ali, o prefeito ou o governador que está naquele processo. Acho que nós temos condições de discutir legislações que protejam a vida da comunidade LGBTQIA+, em especial no ambiente escolar, mas eu não sei como nós vamos, qual será essa configuração dentro desse Congresso para essa discussão nesse momento, entende? Aí, por exemplo, as escolas vão pagar, mas a maioria das vezes são as escolas públicas que estão praticando a violência. Não tem como você imputar uma multa em cima de uma escola pública porque ela não reconhece o direito daquela pessoa utilizar o banheiro. E não acho também que necessariamente seja através de mecanismos de punição que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade compreenda o direito básico de uma pessoa poder fazer o xixi e o cocô dela. Porque no duro é sobre isso que nós estamos discutindo. E é um absurdo nós estarmos em 2022 com o mundo do jeito que tá, discutindo aonde eu posso fazer as minhas necessidades fisiológicas. Sim. Mas isso é um comportamento que é cultural. Por isso que eu trouxe dentro das pautas que eu coloquei, essa discussão, por exemplo, sobre educação. Quando nós começarmos a discutir a partir da educação com a sociedade que pessoas LGBTs existem, que é natural, que é normal, que nós não podemos massacrar, excomungar, tacar fogo, matar, como ocorre no Brasil, que as pessoas comecem a tirar esse fantasma da travesti que tá lá longe, que tá distante, que é a caricatice da caricatice, e comecem a nos enxergar de perto. Acho que esse é um caminho que não é de curto prazo. Acho que o caminho para essa dignidade, restituição da humanidade, porque é sobre isso que nós estamos falando, quando nós temos o nosso direito ao nome assegurado, o direito de usar o banheiro, o direito de amar, o direito de usar o transporte público, o direito de ir pra rua e voltar viva, nós estamos falando sobre uma humanidade que é muito importante, que é roubada pelo fato de nós sermos quem somos. Então, pelo simples fato de eu ser uma travesti, eu não posso andar na rua, eu vou apanhar, eu não vou poder usar o banheiro. Restituir a nossa humanidade não vai passar necessariamente pelos projetos de lei, mas vai passar pelos mecanismos de políticas públicas, de debate com a sociedade, da maior presença da nossa comunidade nesses espaços.
Agora, é claro, nós precisamos começar a discutir legislações no Brasil que responsabilize. O que nós temos hoje, por exemplo, com relação à criminalização da LGBTfobia, é uma compreensão por parte do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma lei que puna a LGBTfobia. E dentro dessa lei, arrancar pessoas trans dos banheiros correspondentes ao seu gênero também deve ser praticado como um crime de LGBTfobia. Hoje nós podemos, por exemplo, usar essa determinação do Supremo Tribunal Federal para nos amparar em determinados processos. Mas ela é um instrumento frágil. Então a gente vai precisar começar, e nós iremos começar, a partir de agora, a discutir em âmbito de Brasil quais são as legislações e políticas públicas, porque não vai bastar legislações, a gente vai precisar de políticas públicas que humanize, que tire da abjeção, que tire da miséria e que faça com que a sociedade como um todo comece a compreender e a dialogar com essas pautas também. Porque a violência praticada contra nós não é uma responsabilidade apenas nossa.